E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou dar uma quebrada, tenho falado bastante a respeito do Z80, etc. E eu vou retomar um assunto que eu comecei alguns vídeos atrás, que é a respeito de comunicação serial. Ali naquele vídeo, no primeiro que eu fiz, eu falei sobre os aspectos de hardware do RS485, como ele funcionava, a parte de sinais, etc. Eu percebi que nesses últimos tempos muitas pessoas se interessaram pelo assunto, começaram a acessar esse vídeo, então eu decidi fazer a continuação dele. Nessa continuação, nessa parte que você vai ver agora, eu vou explicar como os dados são transmitidos através da serial. E isso é uma forma até que você vai conseguir entender melhor como funcionam alguns parâmetros que a gente configura na comunicação serial através de uma simulação que eu vou fazer aqui. Então nós tenho aqui preparado um osciloscópio, tenho preparado uma porta serial para podermos enxergar isso direitinho. Tá legal? Então vamos ao vídeo. Bom, pessoal, aí no vídeo anterior que eu fiz a respeito de comunicação serial, RS485, nós paramos justamente na situação que está sendo exibida aí na sua tela. Se você não assistiu o vídeo anterior e tem interesse, eu vou deixar um link aqui em cima para você assistir lá depois, tá legal? Muito bem. Então, nesse último slide, nessa última figura que eu estava mostrando no vídeo anterior, tinha justamente explicado a seguinte situação. Imagina você ter uma transmissão de uma informação, no caso, através de uma linha telefônica, de uma pessoa na Alemanha ligando para alguém no Brasil que não fala alemão. Obviamente, se essa pessoa começar a falar alemão, a pessoa aqui no Brasil não vai entender absolutamente nada. Isso acontece porque os dados que estão sendo transmitidos, eles estão sendo transmitidos numa formatação, de uma maneira chamada protocolo, que não pode ser compreendido pela ponta que a recebe. Então, apesar do meio físico ser o mesmo, a gente estar falando de voz, a voz está chegando do outro lado, a questão é justamente a compreensão dos dados que estão sendo transmitidos. Então, nesse vídeo, nós vamos partir desse ponto. E antes de propriamente chegar na parte de protocolos, uma parte de camada mais alta, a primeira coisa que nós precisamos entender é como as informações são transmitidas dentro da linha serial. Se elas são transmitidas um monte de bits em sequência, sem fim, ou será que são transmitidas em pedaços, em pacotes? É isso que nós vamos ver agora nesse vídeo. Então olha lá, como os dados são transmitidos. Então por aqui eu já digo para vocês que os dados são transmitidos em pacotes, de maneira assíncrona. Por que de maneira assíncrona? Bom, tem um tipo de comunicação serial que hoje em dia é muito raro de ser utilizado, chamado comunicação serial síncrona. Na comunicação serial síncrona, de maneira geral, para simplificar, existe um sinal que é um sinal de clock, para poder sincronizar as duas pontas em termos da velocidade do dado que está sendo transmitido. Quando a transmissão é assíncrona, o que acontece é que tem que haver previamente uma configuração igual em ambas as pontas, que transmite e a que recebe, para que os dados possam ser decodificados da maneira correta e a informação seja extraída. Então, no modo assíncrono, você vai ter uma série de configurações de como o dado vai ser transmitido, de como vai começar uma transmissão de dados e que a outra ponta precisa estar preparada para poder receber isso. Então, o pacote que é transmitido, então a gente tem aqui um primeiro bit, que é chamado de start bit, que é o bit de início de transmissão. Em seguida, vem o dado propriamente que você quer transmitir, chamado também de carga útil. Ele pode variar entre 5 a 9 bits, mas hoje em dia o mais comum é 7 ou 8 bits, muito mais 8 bits do que 7, inclusive. Depois você tem um bit chamado bit de paridade, que serve para uma verificação da integridade dos dados, é uma verificação de integridade bastante simples, mas pode ser utilizada como uma maneira adicional de garantir que a carga útil chegou intacta lá. Existe a opção de você não transmitir esse bit de paridade, por isso aqui está 0 ou 1 bit. Ou você tem um bit de paridade que vai dizer a informação correta para você em termos de paridade, ou simplesmente é suprimido esse bit aqui
do pacote de dados transmitidos. E por fim você tem o stop bit, para dizer que terminou esse pacote. E aí você pode ter, para sinalizar de que terminou o pacote, 1 ou 2 bits de stop bit. Então, só para que nós façamos uma referência com o mundo de mais alto nível, né, ali no software, os softwares que usam comunicação serial, etc. Então, eu peguei aqui uma janela de um software, inclusive, que nós vamos usar nos nossos testes aqui. Nós vamos fazer, depois dessas explicações que eu passar, vão ser bem rapidinhos, mas importantes para você entender, senão você vai ficar boiando ali quando eu fizer a simulação. De como que é essa parte de configuração da comunicação serial. E vocês vão, se vocês usaram comunicação serial, né, vocês vão rapidamente lembrar de algumas coisas que estão aqui e fazer relação com o que elas são, caso você nunca tenha entendido. Então eu vou pular um pouco o baud rate aqui, vou falar posteriormente a respeito dele. E vamos falar da paridade aqui, ó. Eu tinha comentado que existe um bit de paridade. Esse bit de paridade, justamente, ele é configurado e precisa estar igual em ambas as pontas, como eu disse, do tipo de paridade que vai ser utilizado. A gente vai ver mais para frente aí, existem duas possibilidades de paridade, ou então você desabilitar a paridade como está aqui, está none. Então significa que esse bit aqui não é transmitido, ele é suprimido do pacote. Repara que se a outra ponta não sabe que é um dado que está sem paridade, a hora que ela for receber a informação, ela vai decodificar errado, ela vai pegar o bit de paridade, e se de repente tiver um stop bit, ela vai considerar o stop bit como sendo de paridade. Então pode dar uma confusão grande, aí os dados ou simplesmente não chega a nada na outra ponta, ou chega um lixo, né? Um dado que não é aquilo que você transmitiu. Tá certo? Então, por isso a importância das duas pontas estarem configuradas exatamente iguais. Bom, e aí você tem o data bits. O data bits aqui, ou data bit, é justamente a quantidade de bits que existe dentro da carga útil. Então, na hora em que for decodificada a informação que chegar, ele sabe que ali vai existir. Depois do bit de partida, os 8 bits consecutivos vão ser a carga útil. E você tem o stop bit, para dizer se é 1 ou 2 bits de stop bit. Você tem que declarar corretamente no software ou no equipamento que você for utilizar. Importante lembrar também que tem alguns equipamentos em que essa configuração ela é fixa, mas em algum lugar ela tem que ser declarada. Senão você não consegue, um equipamento que está na outra ponta, saber se ele vai ser compatível em termos do pacote de dados transmitido, a formatação do pacote de dados. Agora vamos falar a respeito do baud rate. Bom, só para começar a dar uma explicação rápida, baud rate ele vem originalmente de um termo que foi cunhado lá na época do início do século XX, em que se começou a falar de transmissão de dados, etc. E lá com a parte de transmissão, inclusive telegráfica. E aí quando se falava em baud, na verdade era símbolo. O baud rate seria quantos símbolos você consegue transmitir de uma ponta para outra. E aí como era genericamente chamado de símbolo, e aí poderia ser letra, por exemplo, em termos de comunicação de código Morse, poderia ser, se a gente falasse em termos de um sinal analógico, um símbolo que representa uma determinada parte da informação. Então, a informação de baud rate, ela poderia ser um pouco nebulosa dependendo do contexto, falando de um tempo atrás. Hoje em dia, se existe bastante claro como todas as comunicações desse tipo que utilizam baud rate, elas são comunicações baseadas em sistemas digitais, esse símbolo seria 1 bit. Ok? Então, quando a gente fala num baud rate de 9600, né, significa 9600 o quê? Bits por segundo. E aí essa informação ela vai ser importante não só, obviamente, pela velocidade com que você transmite os dados de uma ponta para outra, mas que também no processo de decodificação desse pacote que vai ser transmitido, que o sistema ele possa identificar onde está o start bit, a partir dali, a partir de quanto tempo eu posso dizer que vai ser o próximo bit de dados, por exemplo. Né? Então depois do start bit começam os bits de dados. E para você identificar corretamente todos os bits que vêm na sequência, isso é feito através de um tempo. E esse tempo está diretamente relacionado
a questão da velocidade. Então, se eu pegar e calcular o inverso da velocidade em bits por segundo, o meu baud rate, eu vou ter justamente a largura, ou o tempo que existe entre a transmissão de um bit e outro. Isso também vai ser a largura de tempo que você vai ter de que um bit ele vai ficar sustentado em nível 1 ou nível 0, dependendo da informação que estiver ali sendo transmitida. Se a gente fizer um shift, né, da metade do tempo desse bit até a metade do tempo do próximo, é justamente a distância que você teria ideal para você decodificar os bits. Então, li agora uma determinada informação, nesse tempo que é calculado aqui, eu vou fazer uma nova aquisição e ali vai ter a informação do próximo bit que está sendo transmitido. Obviamente, não precisa nem se dizer, se você tiver a velocidade errada configurada, né, numa ponta em relação à outra, uma é 9600, a outra é 19200, vamos dizer, essa decodificação vai acontecer de maneira errada e também você vai receber um lixo. Tá? Então é por esse motivo, porque ele não vai conseguir pegar exatamente onde está a posição de cada um dos bits. Okay? Outra informação importante de dizer é que nós vamos fazer aqui em uma simulação, daqui a pouquinho, vai ser justamente usando o osciloscópio, nós vamos ver o sinal elétrico que trafega ali na linha de RS485, e ele vai chegar para nós justamente como uma forma de onda como essa que está aqui, retangular. E ali a gente vai identificar toda vez que ela tiver, vamos dizer assim, em nível mais baixo, vai ser nível lógico 0. E toda vez que ela tiver num nível de tensão mais alto, né, num nível lógico alto, vai ser justamente nível 1. E aí, se você for observar a carga útil ali, dependendo de como você olhar a carga útil, você vai ver que não bate, se você interpretar de maneira errada, com os dados que estão sendo transmitidos. Porque é preciso entender o seguinte, quando os dados são transmitidos dentro do pacote útil, o primeiro bit que aparece aqui é o bit menos significativo da parte mais significativa do dado que está sendo transmitido. Então aqui, como eu tenho 8 bits nesse meu exemplo, eu peguei aqui 8 bits, e aí 8 bits, se nós quebrarmos em duas partes de 4 bits, e convertemos um número em hexadecimal, que é o que nós vamos usar dentro do software Doclite, para poder fazer a simulação. Se eu pegar o número 56, se eu decodificasse ele em binário, ele ficaria assim, 0101, que é o número 5 em binário, e depois 0110, que é o número 6. A gente sabe que decodificado o hexadecimal para o binário, só lembrando, eu quebro isso aqui em dígitos, e cada um dos dígitos eu converto individualmente em 4 dígitos do binário, certo? Bom, e aí, tenho lá o número 56, legal. A comunicação serial ele vai começar desse bit aqui, ó. Então, o 56, ele não vai começar aqui, ó, desse 0 aqui do 5. Ele vai começar daqui, ó. E ele vai seguindo, ó, aqui da direita para a esquerda. Então, ele vai transmitir 0, depois 1, depois 1, depois 0, depois 1, 0, 1, 0. É isso que vocês vão observar. Então, ele faz um shift ali, ele usa uma lógica de shift para poder ir transmitindo bit a bit a informação de maneira serializada, sempre começando do bit menos significativo daqueles 8 bits que você precisa transmitir, tá legal? Então é assim que vai acontecer. Bom, e aí, vamos dar uma olhada nos outros bits aqui do meu pacote inteiro. Fora a carga útil, o que a gente tem aqui, como funciona. Quando a gente for começar a transmitir a informação, vocês vão notar o seguinte, de que a minha linha de transmissão do 485 ela vai estar num nível ali que é um nível que não é nem 0 e nem 1. Ela vai estar em idle, como a gente pode dizer, ou vai estar num estado ali de alta impedância, absolutamente nada sendo forçado na linha. Quando inicia a comunicação serial, a linha para ficar pronta, ou o dispositivo transmissor para ficar pronto, imediatamente ele força a linha para o nível lógico 1. Então a gente vai ver que vai existir um patamar ali na minha onda retangular, dizendo aqui é um nível lógico 1. Quando ele descer do nível lógico 1 para 0, e aí aqui vai começar a contar exatamente os tempos entre cada um desses níveis lógicos
que vai estar relacionado com os 9600, que vai ser o exemplo aqui em termos de transmissão, ou seja, eles vão estar espaçados, olhando aqui embaixo, né, no cálculo que eu fiz, de 104 microsegundos entre cada um deles. Então, depois do start, a gente vai encontrar um nível 0, já espaçado 104 microsegundos. Então, aqui começa a transmissão. O bit de partida é sempre um bit 0. E a linha de transmissão, anteriormente, ela tem que estar sempre em nível 1, antes de iniciar a transmissão. Então, antes de iniciar a transmissão, nível 1. E aí, quando eu tiver um 0, opa, vai começar a transmissão. 104 microsegundos depois, eu vou receber o bit menos significativo da carga útil. E a partir dali, se eu configurei para 8 bits, por exemplo, o sistema vai contar 8 bits, sempre espaçados de 104 microsegundos entre cada qual, para poder decodificar a informação. Chegou no bit mais significativo, já foram todos os 8 bits, o próximo bit que vier é o bit de paridade, caso exista. Então, no meu exemplo aqui, nós vamos deixar aqui preparado o sistema para que seja paridade ímpar, ou odd em inglês. E ele vai transmitir um bit. E como é que funciona esse bit de paridade? Se você determinou que a sua paridade vai ser ímpar, o que vai acontecer vai ser que ele vai contar até esse momento do pacote, ou seja, até o final aqui, na carga útil, quantos bits 1 você tem. Então repara, nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 bits 1. O número 4, ele é um número par, correto? Então se eu tenho 4 uns, um número par, a paridade ímpar vai ser igual a 1. Eu poderia configurar minha paridade, ao invés de ímpar, como par, e aí a situação inversa aconteceria. Se eu tivesse a quantidade de bits aqui igual a um número par, ele levaria esse bit de paridade para 0. Ou seja, quando é coincidente a paridade, eu falei que é paridade par, e a quantidade de números 1 deu par, então ali vai ser 0. Se a quantidade de números 1 der ímpar, então a paridade vai ser 0. Ou seja, o 0 ele sempre coincide com se a paridade par ou ímpar da quantidade de uns contados. Tá? Então, para facilitar, isso dá um pouco de nó na cabeça, se você pensar de maneira muito rápida, né? Então eu deixei essa tabelinha aqui. Então, se deu par a quantidade de uns e a sua paridade é par, ali você vai ter um 0 sendo escrito no bit de paridade. Se você definiu a paridade como sendo ímpar, então ele vai levar aquele bit para 1. E se a contagem de números 1 der ímpar, se a paridade for par, ele vai para 1. E se a paridade for definida como ímpar, então ele vai escrever um 0 ali. E aí, para finalizar, você tem o bit de parada, que é sempre um bit nível 1. Então, depois da paridade, caso exista, o próximo bit espera-se que tenha um bit 1 ali, e aquele bit é o bit de parada. E aí eu posso ter um bit de parada ou 2 bits de parada. Se eu tiver 2 bits de parada, vai ser contado um primeiro bit 1, vai ser dado pelo sistema um espaçamento de 104 microsegundos, tá certo? Como está aqui, aproximadamente 104 microsegundos, e aí vai ser testado novamente, tem que ter um outro bit 1 para dizer que houve a finalização de dados. Então é assim que funciona a comunicação serial, pessoal. Então agora nós vamos fazer alguns testes como estão aqui. Vamos fazer primeiro um teste. Vamos colocar 8 bits de dados com paridade ímpar e um stop bit. Vamos colocar 8 bits de dados com paridade par, 7 bits de dados para ver o que vai acontecer e 8 bits de dados com 2 stop bits. Então vamos à parte prática agora, que é a parte mais legal, não é isso? Bom, pessoal, então vamos dar uma olhada aqui no nosso conjunto de teste que nós temos aqui. Eu tenho aqui um osciloscópio, é um osciloscópio portátil, e ele tem uma saída de vídeo, tá num cabo aqui que está passando aqui na lateral, que eu vou aproveitar e colocar ele na tela aqui para poder filmar e poder enxergar mais fácil, sem ficar com reflexo, igual o reflexo que está aqui, etc. Vai ser bem mais bacana de nós enxergarmos, tá certo? Bom, e aí eu tenho que o canal 1 dele, que está justamente aqui em cima, está ligado aqui, ó, na saída D+, desse conversor de USB para 485 422. Eu vou usar a parte 485, que são esses dois bornes aqui.
Então aqui a gente tem, né, como eu disse, justamente a ponta de prova do meu osciloscópio, a minha sonda ligada ao D+, e aí no D- eu coloquei aqui a minha referência do osciloscópio. E aí eu coloquei uma carga de 150 ohms, então que fica mais ou menos casado com a impedância de saída do sistema, impedância esperada aqui do sistema, em que a gente pode trabalhar ali 100 até 150 ohms, que nem eu tenho aqui, etc. Não há problema nenhum. E o meu objetivo aqui não vai ser tanto visualizar níveis de tensão, então nós não vamos trabalhar com questão de níveis de tensão. Nós vamos ver vão ser os patamares, onde é nível 1, onde é nível 0, e aí nós vamos enxergar, né, ele subir, descer aqui o retangular e poder decodificar a informação de acordo com o que eu expliquei aqui na primeira parte do vídeo, legal? Então, conjunto aqui preparado. Agora vamos dar uma olhada aqui no meu computador, no software. Então, nós vamos utilizar esse software que está aí na sua tela, chamado Doclite. Vou deixar o caminho aí para você baixar se você quiser o software Doclite. Ele é um software que é pago normalmente, mas existe uma versão de avaliação em que basicamente a limitação é você não poder salvar um projeto, você não poder copiar e colar o que vai aparecer aqui nessa tela de monitor aqui, branca aqui, certo? Então, tem algumas limitações como essa, mas ele é um software muito bom na medida em que você consegue pegar os dados que foram transmitidos ou recebidos via serial e você mostrar em diversos formatos, né? Então aqui no nosso caso nós vamos utilizar, por exemplo, em hexadecimal, que é uma forma de você enxergar o binário, mas ele tem decimal, ele tem binário também, e tem ASCII, né? Ou seja, ele já decodificaria aquilo que está em binário, converteria para a tabela ASCII, colocaria o caractere correspondente ali. A maioria dos softwares que você vai encontrar de teste de comunicação serial, é o caso do Hércules, por exemplo, que ele é um software amplamente utilizado por diversas pessoas, principalmente na parte industrial. Ele trabalha somente com ASCII. Então, se você tiver algum dado ali, que ele é um dado que na realidade seria um binário, não faria sentido você converter numa tabela ASCII, você não vai conseguir enxergar no Hércules, tá? Então, aqui no nosso caso, nós vamos utilizar justamente a transmissão daquele dado que eu coloquei de exemplo, um número 56 em hexadecimal. Então, para mim é interessante utilizar o Doclite já setado para trabalhar com a visualização de dados em formato hexadecimal. Tá certo? O ASCII em si, nós vamos falar mais para frente, né? A respeito do ASCII, que é uma tabela justamente de conversão de um código binário para um caractere imprimível ou um caractere de controle, de acordo com esse padrão. Na verdade, o ASCII é um padrão que foi criado nos Estados Unidos para transmissão de dados, inicialmente pensando nos teletipos, né, sistemas como Telex, etc., e que era para transmissão de dados através de uma linha semelhante à linha telefônica, porém os dados eram codificados de forma digital e a interpretação do que seria em cada lugar cada um dos caracteres era feita através de ASCII. Tá? Bom, mas indo ao ponto aqui do que a gente está vendo no nosso vídeo, vamos ver como a gente configura esse software Doclite para poder transmitir os dados com velocidade 9600, 8 bits, paridade ímpar e um stop bit, como a gente havia dito, né, no nosso exemplo. E também como que a gente faz para poder configurar aqui para que o dado 56 seja transmitido. Eu vou começar aqui pelo dado, tá? Então eu vou vir aqui em Send Sequences, vou dar um duplo clique aqui em Name ou em Sequence, tanto faz. Ele vai abrir uma janela como essa. Vou colocar um nome aqui para ele, sei lá, dado. E aí em hexadecimal, vou escrever aqui 56. Okay? Então, vai ficar configurado aqui. Vou dar um Apply, vou dar um OK. Para que esse botão que você está vendo aqui, ó, do lado esquerdo, quando eu apertar, ele vai transmitir o dado 56. Esse nome aqui é simplesmente um nome de referência, ok? O que vai ser transmitido é o que está no sequence, aqui, ou na sequência, que é 56. Legal? Muito bem. Outra coisa que eu preciso configurar é a parte de configuração da serial. Nós vimos uma janela até que eu mostrei aí nos slides, né, no início da explicação.
A minha porta está alocada aqui no Windows como com8. É o nome que ela recebeu aqui dentro do sistema operacional. Então já está configurado com 8. Baud rate nós vamos deixar em 9600. Paridade odd, que é a mesma coisa que ímpar. 8 bits de dados e um stop bit. Ignora por acaso essa questão da paridade, erro de paridade. Isso aqui, se acontecesse de chegar um dado e eu tivesse a paridade habilitada, como estou aqui, e desse uma paridade errada, ele ia devolver uma interrogação para mim, para eu não ficar simplesmente sem receber dado nenhum. Ok? Então isso para nós não vai ser importante agora. O importante é 9600, 8 bits de dados, paridade ímpar, ou odd, e um stop bit. Legal? Muito bem. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha comunicação. Tá? Então, para eu abrir a minha comunicação, eu venho aqui onde está Communication Port Closed. E aí tem um cortezinho aqui. Eu dou um duplo clique aqui e ele abre a porta de comunicação. Bom, pessoal, então agora eu vou dar uma ampliada na minha tela e vou adicionar aqui a figura do osciloscópio, como vocês estão vendo aqui. Então, o meu osciloscópio está montado, está com um sinal, como eu havia mostrado para vocês aqui, em que eu estou trazendo ele diretamente para o computador para ficar mais fácil de nós visualizarmos. No momento, se a gente for ver, o osciloscópio está simplesmente mostrando aqui o que seria um nível 0 na minha saída de 485 e permanece assim. O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou vir aqui no meu botão aqui de Send, do Docklight, e nós vamos ver o que vai aparecer aqui no osciloscópio. Só para dizer o que eu fiz de preparação aqui no osciloscópio, basicamente, seria o seguinte. Eu coloquei aqui o sinal de trigger, aqui nesse nível, né? E aí, obviamente, o sinal de trigger, se eu tiver qualquer sinal que passe aqui por essa flechinha, no sentido da tensão, ele já vai iniciar o registro. E onde ele pegaria aqui, né, em termos do tempo na tela, é a partir de onde está essa flechinha azul aqui, ó. Então, qualquer coisa que eu tiver desse nível 0 aqui, passando pelo nível do trigger, ele vai começar a registrar a partir dessa flechinha azul daqui até o fim da tela. Certo? Bom, então o que nós vamos fazer agora aqui vai ser justamente preparar o nosso osciloscópio aqui para que ele faça uma única captura. Porque fica mais fácil, ele vai fazer a captura no momento em que ele registrar o sinal que passa pelo trigger, ele vai congelar a tela. Então fica mais fácil. Então para isso, olhando aqui para o nosso osciloscópio, eu vou apertar essa tecla single. Esse single aqui ele é muito comum de ser usado, é um termo muito comum em diversos osciloscópios, inclusive da Tektronix. Então eu vou ligar aqui o single, e a partir do momento em que eu ligo o single, vocês podem ver que ele agora fica nesse estado wait, né, em que ele está esperando propriamente uma borda aí de subida passar pelo trigger. Então vamos lá, a borda de subida para mim vai ser eu enviar uma informação. Vamos enviar. Pronto. Olha lá, ele capturou justamente essa forma de onda que vocês estão vendo aí. Bom, eu vou habilitar aqui os cursores do osciloscópio para a gente poder enxergar melhor. Então, fazer a habilitação aqui, muito bem. E aí uma coisa que nós podemos ver aqui já logo de cara é que ele estava em nível 0, ele subiu para nível 1, para que a gente tivesse esse nível 0 logo em seguida, que caracteriza o início de transmissão, não é isso? Como nós falamos. Então vamos ver aqui, ó, essa subida que eu tenho aqui para nível 1, tá certo? Ela já vai acontecer no mesmo tempo que teria de acionamento de um bit, olha só. Então, se eu for pegar o meu cursor aqui, vou posicionar o meu cursor, meus cursores estão aqui, tá meio difícil de enxergar, mas eles estão roxinhos bem fraquinhos aqui. Então eu vou pegar o primeiro cursor, vou colocar bem no início do flanco e vou pegar o meu outro cursor aqui e colocar na borda de descida aqui desse pulso aqui. Então a gente tem um cursor aqui e o outro cursor está aqui. Se você for olhar ali, deixa eu só ajustar um pouquinho melhor, né? Então um pouquinho fora aqui, olha lá. Então agora, olha, se você for observar,
eu tenho aqueles 104 microsegundos que nós calculamos justamente nesse tempo aqui. Então, já a própria subida do sinal antes do bit de start, ela já tem o tempo lá relacionado à velocidade, o baud rate. E onde que está o meu bit aqui de start, né? Então, a metade do tempo, vamos pegar aqui. Eu vou colocar mais ou menos numa posição central aqui. Não vou conseguir colocar exatamente 48, 52, né, que seria a metade. Vou colocar aqui no 48. E o outro eu vou carregar ele para frente até onde dá 104 aqui. Então, aqui seria justamente o ponto da metade do meu bit de start. Meu bit de start estaria aqui. Agora, se eu levar o outro cursor para lá, então se essa é a metade, se eu levar o cursor para lá nos 104 de tempo aqui que a gente teria, então aqui nesse ponto onde nós temos é o primeiro dado. E aí, se a gente for lembrar, nós estávamos escrevendo aqui, né? Nós estávamos escrevendo, né, a partir desse dado aqui, nós estávamos escrevendo o valor 56. E aí, começando lá do bit menos significativo, o primeiro é 0, depois ele vai para 1, depois ele vai para 1, depois ele vem para 0. A gente consegue ver notoriamente aqui que tem duas vezes o bit 1 aqui, né? Depois ele vai para 0. Depois é o número 5. O número 5 menos significativo é 1. 1, 0, 1 e depois 1, 0. Então 1, 0, 1, depois o 0. E aí o que a gente tem aqui? Esse aqui é o meu bit de paridade. E como nós vimos lá com a transmissão desse dado, a minha paridade sendo paridade ímpar, e eu tenho uma quantidade par de números 1 no dado que eu estou carregando, a minha carga útil. Então, esse bit de paridade deveria estar igual a 1. E é o que acontece aqui. E depois a gente tem um outro bit 1 aqui, que é justamente o quê? É o bit de stop. Meu stop bit está aqui, ó. Tá certo? Então, isso é exatamente o que está acontecendo e que eu expliquei ali para vocês. Nós vamos fazer uma outra brincadeira agora. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trocar a paridade de ímpar para par e vamos ver o que vai acontecer. O que nós devemos enxergar, transmitindo o mesmo dado, nada vai alterar aqui, só essa parte aqui, ó, que vai alterar. Em que esse bit, ao invés de ir para 1, ele vai para 0, por quê? Eu estou verificando se a paridade é par. Se ela for par, o meu bit de paridade tem que ir para 0. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer então vai ser que eu vou vir aqui no meu doclight, vou encerrar a comunicação aqui para poder alterar. Eu vou alterar aqui de odd para even, que é par. Quer dizer, isso, o dado que eu vou transmitir é exatamente o mesmo, a velocidade não muda, só mudei a paridade. Então vamos ver. Vou abrir a porta novamente e vou enviar um novo dado. Só que antes, o que nós vamos fazer? Vou pegar aqui, vou colocar o meu osciloscópio em run e vou novamente apertar o single aqui para ele poder fazer uma única captura. Olha só. E olha só o que aconteceu agora, né? Então, se nós formos observar aqui, olhando aqui para o nosso osciloscópio, o que nós temos vai ser que a primeira borda de subida, bit de start em 0. Depois a gente tem 0, 1, 1, 0, da mesma maneira. Aí depois 1, 0, 1, 0, que é o 5, certo? Começando menos significativo. E o meu bit de paridade foi para 0. Percebeu isso? Então agora a gente tem o bit de paridade igual a 0 e esse 1 o que é? É o meu stop bit. Legal? Muito bem. Vou mudar aqui no meu doclight. Vou voltar para 8 bits. Paridade ímpar. E vou colocar 2 stop bits. Muito bem. Vou abrir novamente a porta de comunicação. Vou preparar o meu osciloscópio aqui. Vou colocar em run de novo. Single shot. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver agora o que aconteceu. A gente tem aqui o start, 0, 0 aqui para iniciar a transmissão, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, perfeito.
Aí você tem o bit de paridade, só que agora repara que ele está um pouco mais largo. Será que está um pouco mais largo? Você tem 2 uns aqui, ó. Repara que esse aqui está bem mais largo. Nós temos 3 uns aqui. Tem certeza? Tenho. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trazer o meu cursor para cá. E se eu tiver exatamente aqui 3 uns, o tempo de um bit aqui transmitido é 104. Então a gente deve encontrar algo em torno de, não sei se o cursor vai dar a precisão exata, mas a gente deveria encontrar algo em torno de 312 microsegundos nesse intervalo que nós temos justamente aqui, ó. Deveria dar 312. Vamos ver? Então vou agora trazer o outro cursor. Então olha só. Não consigo colocar exatamente aqui, mas você vê que deu aproximadamente 312, né? Que é justamente o tempo que a gente tem de 3 níveis 1 aqui. Por que 3 níveis 1? A gente tem um nível 1 que é da paridade, e nós temos mais 2 níveis 1, que são os 2 stop bits. Bom, pessoal, e uma última experiência para nós fazermos, eu alterei aqui agora, coloquei 2 bytes para serem enviados. 56 e depois 56 de novo, porque assim fica fácil de nós identificarmos aqui no osciloscópio. Outra coisa que eu já fiz aqui também, fora da câmera, fiz rapidamente aqui, foi de que eu voltei ao meu stop bit aqui para 1 bit, para que fique melhor ali na câmera, que a gente possa enxergar, na verdade, aqui na figura que nós temos no nosso osciloscópio aqui. E agora o que eu vou fazer vai ser disparar, e vamos ver o que vai acontecer quando eu mando mais de 1 byte. Então eu vou colocar aqui em single, osciloscópio, ele está em wait aqui, ó. E vamos disparar o envio da informação. Olha só o que aconteceu aqui. Aqui nós temos aquele start, primeiro start. Aí eu tenho o start bit, o dado que foi transmitido. Não é isso? Em seguida eu tenho a paridade. E aqui, ó, justamente nessa parte, ó, ele já estava em nível alto, que era o stop bit do pacote anterior. Ele já estava em nível alto, ele foi para nível baixo, deu um novo start e transmitiu o dado novamente, percebeu? Então um pacote está grudado no outro. Qual que é o tamanho de cada pacote? 8 bits. Já havia explicado isso para vocês. Inclusive nós temos que tomar cuidado com os dados que nós enviamos, se eles vão estar em formato de byte, ou seja, se vão ser dados que podem ter 1 byte, como ele vai quebrar ali de byte em byte, você tem que sempre considerar os 8 bits ali preferencialmente. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, em que eu mostrei para vocês como os pacotes são transmitidos na comunicação serial. Eu pretendo falar num próximo vídeo a respeito do protocolo em si, ou seja, a gente já entendeu como que funciona a transferência dos pacotes, mas aí quando eu junto vários pacotes, é como se eu tivesse diversas letras para poder formar uma frase. E aí a frase é aquela história de que pode ser falada em alemão, pode ser falada em português, e os dois lados precisam se conversar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixe na seção de comentários abaixo. Agradeço muito a sua audiência e nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço, até lá. Tchau.